afiliados estão vivos. No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Vladimir Lenin, que viveu de 1870 a 1924. E segundo ele, a política começa onde estão as massas. No contexto, a ideologia é o comunismo, o foco é a revolução das massas, de massa. Antes, em 1793, durante o Reino do Terror, posterior à Revolução Francesa, milhares foram executados como inimigos da Revolução. No período do terror da Revolução Francesa. Inclusive, um dos líderes da Revolução Francesa, Robespierre, vai ser guilhotinado. De 1830 em diante, o ativista político francês Auguste Blanc ensina que um pequeno grupo de conspiradores especializados pode executar uma tomada revolucionária do poder. Em 1848, Marx e Engels publicaram um manifesto comunista. Depois, em 1921, o Partido Comunista da China, o PCC, é organizado como um partido de vanguarda leninista. Em 1927, Stalin reverte a nova política econômica, a NEP, de Lenin, e coletiviza a agricultura. Na virada do século XX, o Império Russo era uma potência agrária que havia ficado para trás, em termos econômicos, quando comparada aos estados industrializados da Europa Ocidental. A população do Império era composta por diferentes grupos étnicos, incluindo russos, ucranianos, polacos, bielorrussos, judeus, finlandeses e germânicos, dos quais só 40% falavam russo. O Império era governado por um czar absolutista e autoritário, Nicolau II, e uma hierarquia social estrita era imposta com crueldade. Não havia imprensa livre, nem liberdade de expressão ou associação, nem direitos de minorias e poucos direitos políticos. Não foi surpresa que, nessa atmosfera de repressão, forças revolucionárias ganhassem cada vez mais espaço, conquistando a vitória na Revolução de Outubro de 1917, lideradas por um agitador político chamado Vladimir Lenin. Durante o século XIX, o socialismo se desenvolveu na Europa como resposta às dificuldades que definiam a vida da nova classe trabalhadora industrial. É uma lei da história, Desprotegidos por instituições sociais ou tradições como os sindicatos, os trabalhadores corriam o risco de serem explorados por seus novos patrões. Em resposta ao seu sofrimento, acreditando que o conflito de classes carrega em si mesmo a dinâmica da mudança social, Karl Marx e Friedrich Engels proclamaram que uma revolução internacional contra o capitalismo era inevitável. No Manifesto Comunista de 1848, eles convocaram a união do proletariado de toda a Europa. No entanto, Marx e Engels não haviam previsto que, conforme os trabalhadores nas sociedades industrializadas avançadas da Europa Ocidental alcançassem certa segurança e começassem a ter um padrão de vida melhor, eles desejariam se tornar a burguesia, a classe mercantil, e não se revoltar contra ela. Os socialistas começaram cada vez mais a atuar por meio de canais legais e constitucionais, visando ganhar o voto da classe trabalhadora e alcançando assim a mudança via processo democrático. A opinião socialista começou cada vez mais a se dividir entre os que defendiam reformas conquistadas nas urnas e os que queriam as reformas pela revolução, pela força e pelas armas. Para ser bem-sucedido, uma insurreição deve se apoiar nas ações das massas. Para inspirar as massas, a ação é necessário um partido de vanguarda. Os objetivos e os interesses do partido de vanguarda devem estar em sintonia com os das massas para levá-las com ele. A política começa onde estão as massas, segundo Vladimir Lenin. Nos unimos por uma decisão aprovada livremente com o propósito de lutar contra o inimigo. O inimigo é o capitalismo é a classe burguesa. Outros temas relacionados a Karl Marx, Joseph Stalin, Leon Trotsky e Mao Tse-tung. Pense um pouquinho das condições russas. A Rússia chegou tarde à industrialização e ao final do século XIX sua classe trabalhadora ainda não havia obtido nenhuma concessão real de seus empregadores. Diferente dos povos da Europa Ocidental, a maioria da população russa não havia visto nenhum benefício material da industrialização. Nos anos 1890, um crescente número de ativistas políticos na Rússia, incluído o jovem estudante radical de direito Vladimir Lenin, conspirava contra o Estado cada vez mais repressivo e sua força policial secreta, fazendo com que, em 1905, uma onda de descontentamento varresse o país. Tal como hoje acontece no Chile, Só que as condições de vida lá eram muito piores que a do Chile. O Chile tem os melhores IDH da América, da América Latina, o melhor talvez. Enquanto na Rússia era um dos países mais atrasados na Europa, onde faltava pão e terra para a população. A primeira tentativa de revolução falhou em derrubar o czar, mas ganhou alguns privilégios democráticos. Os trabalhadores russos, no entanto, ainda enfrentavam terríveis condições, e os revolucionários continuaram a conspirar pela derrocada total do regime czarista.
Por toda a sua carreira, o Lenin esforçou-se em introduzir a teoria marxista para a prática política. Analisando a situação russa pela ótica marxista, constatou que o país se movia aos solavancos do feudalismo para o capitalismo. Lenin via a economia camponesa como mais um elemento explorador na plataforma capitalista e julgava que, se ela fosse removida, toda a economia capitalista entraria em colapso. Mas, conforme os camponeses aspiravam ter sua própria terra, Lenin percebeu que eles não seriam a classe que traria a revolução socialista, visto que uma de suas metas era o fim da propriedade privada. Estava claro para Lenin que a força motriz da revolução teria de ser a ascendente classe trabalhadora industrial. Então Lenin inicialmente tentou ganhar apoio para a revolução entre os camponeses russos. Ele concluiu que eles não poderiam formar uma classe revolucionária porque queriam a sua própria terra. E ele queria a coletivização das terras. Né? O Vladimir Ilyich Ulyanov, que mais tarde assumiu o sobrenome ou pseudônimo Lenin, nasceu em Simbirsk, na Rússia, agora chamada de Ulyanovsk. Recebeu uma educação clássica e demonstrou talento para o latim e o grego. Em 1887, seu irmão, Alexander, foi executado pela tentativa de assassinar o czar Alexandre III. Naquele ano, Lenin entrou para a Universidade de Kazan para estudar direito, mas foi expulso por causa de protestos estudantis. Exilado nas terras de seu avô, mergulhou nas obras de Karl Marx, conseguiu seu diploma de direito e começou sua verdadeira carreira de revolucionário profissional. Foi preso, condenado, exilado na Sibéria, tendo depois viajado pela Europa, escrevendo e organizando a revolução que viria posteriormente. A Revolução de Outubro de 1917 o fez de fato governante de toda a Rússia. Lenin sobreviveu a um atentado em 1918, mas nunca recuperou plenamente a sua saúde. As principais obras dele é de 1902, O que Fazer, de 1917, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, de 1917 também O Estado e a Revolução. Vamos partir um pouquinho do partido de vanguarda. Né? Na análise marxista, a burguesia é a classe mercantil, a classe social que detém os meios de produção, tais como as fábricas, as indústrias, né? Tem também as instituições financeiras, enquanto e dona do maquinário, enquanto o proletariado é composto por aqueles que não têm nenhuma outra oportunidade senão vender sua força de trabalho. Dentro da burguesia havia indivíduos instruídos, tais como o próprio Lenin, que viam a exploração do proletariado pela burguesia como injusta, desejando mudanças. Tais burgueses revolucionários haviam desempenhado um papel importante em revoluções passadas, incluindo a Revolução Francesa de 1789. No entanto, a rápida industrialização da Rússia estava sendo financiada em grande parte por capital estrangeiro, o que significava que a burguesia russa era uma classe relativamente pequena. Para complicar as coisas ainda mais, só havia poucos revolucionários no seu meio. Lenin entendeu que uma revolução exigia liderança e organização e passou a valorizar a ideia de Engels e Marx de um partido de vanguarda. Um grupo de indivíduos determinados, com um claro entendimento político, na sua maioria recrutados da classe trabalhadora, que serviriam de ponta de lança da revolução. Eles inspirariam o proletariado a se tornar uma classe por si mesma, a qual derrubaria a supremacia burguesa e estabeleceria uma ditadura do proletariado, democrática, né? Entre aspas. Lenin montou seu partido de vanguarda sob o nome de bolchevique, que depois se tornou o Partido Comunista da União Soviética. Ele acreditava que os camponeses não iriam ajudar muito na revolução porque eles queriam terra, mas os operários também, o que eles mais queriam não era tanto emprego, mas se tornarem burgueses. Né? Então, esse um pouquinho aí do Vladimir Lenin, do seu entendimento da política, que, segundo ele, começa onde estão as massas, a lei da história, segundo o Lenin, as condições russas para a revolução, o partido de vanguarda que deveria ser montado para a revolução, segundo o Lenin. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer aos nossos inscritos, né? Os inscritos do nosso canal, aqueles que passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, ou seu comentário por conta de um vídeo ou outro, e aqueles que compartilham os nossos vídeos no nosso canal, seja na sua plataforma, no YouTube, nessa plataforma ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.